Diga assim comigo bem alto. Não que o Senhor seja surdo, mas é para que nós possamos adquirir a mente de Cristo. E tudo aquilo que nós nos dispomos a obedecer, a dizer, a profetizar e a expressar, por fé, através da fé, é possível que aconteça. Diga bem alto comigo: eu sou destinado a reinar, recebendo, adquirindo daquilo que Jesus conquistou na cruz do Calvário. O mundo diz: conquiste, adquira, obtenha, pela graça. Jesus diz: recebei com abundância a minha graça e o dom da justiça. Por isso eu vou reinar, porque eu sou rei e também sacerdote, para reinar sobre a face da terra. Aplauda Jesus. Podeis assentar. Glória a Deus. Queridos, nós somos escolhidos pelo Senhor para que nós possamos desfrutar daquilo que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Nós vamos retomarmos um pouco daquilo que as pessoas precisam conhecer em Deus e de Deus. Nós muitas das vezes achamos que nós temos que nos dedicarmos ao extremo para que nós possamos adquirir. O mundo, ele vem numa sangria desatada. O mundo, ele vem discorrendo, aonde se prepara cultos para ministrar a palavra, aonde há milhares, se não milhões de escritores que escrevem sobre livros motivacionais, e os púlpitos das igrejas têm se tornado em ministrações que motivam as pessoas a buscarem, a terem, a obterem e a conquistarem. Porém, tudo isso que nós temos, infelizmente, comido a título de comida, que sai da boca dos pregadores, tal como eu, se eu me dispor a ser também um destes, com certeza, naquele grande dia, diante do Senhor, eu receberei um veredito que está em Mateus 7, do 21 ao 23. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais o mal. Nós estamos vivendo numa dimensão muito rápida, onde as pessoas elas querem fazer para obter, para conquistar. Porém a palavra de Deus é o oposto. Tais pessoas que não conhecem a Cristo, tudo bem, não conhecem a Cristo. Mas vocês, que no plural nós somos a igreja de Cristo, esse tipo de ensino, de mentalidade mundana, de mundo, mercantil, comercial, não deveria tomar conta do nosso ser. Porque nós vamos aprender hoje, para você dizer que você é uma pessoa abençoada de Deus, não dependeu do teu talento, do teu esforço, das tuas conquistas. Porque se assim eu pensar, eu estarei cooperando com tudo aquilo que o mundo diz, que é desta forma que nós temos que viver. Quanto mais horas extras, 2, 3 trabalhos para conquistar, essas pessoas nunca serão abençoadas por Deus. Elas terão conquista, e elas chamam isso de bênçãos de Deus, longe de ser bênção de Deus. Nunca será bênção de Deus. São pessoas que não ainda compreenderam a revelação da palavra. Se falamos de cristianismo, falamos de cristão.
Os verdadeiros cristãos, os verdadeiros adoradores, adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Esses têm recebido a verdade que é Cristo, têm recebido a graça que é Cristo. A graça é uma pessoa, não é uma doutrina. É um favor imerecido. Nós não temos que fazer para ter, porque Ele disse: feito, feito e feito. Ele não disse: precisam fazer, precisam fazer, precisam fazer. E Ele conclui: está consumado. Quando o mundo entender, o mundo que eu digo não é a palavra da salvação, não é Botucatu, é o mundo do qual nós vivemos. Haveria bilhões de pessoas saindo da escravidão de Satanás. Não que, mas a graça, ela é uma desgraça. Não é. A graça é para nós entendermos um sacrifício único já conquistou as bênçãos para você e para mim. Isso não importa dizer que agora eu tenho que viver uma vida devassa, porque os meus pecados, tanto do passado, do presente e do futuro, já foram perdoados. Já mesmo. Você e eu, o nosso presente, nós somos o futuro há 2018 anos atrás. Quando Jesus expirou naquela cruz, nós nem existíamos. Nossos avós, bisavós, tataravós nem existiam. Por consequência, nem você e a mim, nós não existíamos. Então nós somos este futuro. Nós recebemos essa graça. E ela precisa ser entendida. Por isso que pessoas não são abençoadas por Deus. Porque elas acham que será pelo seu fazer, pelas obras das suas mãos, que elas conquistam as bênçãos de Deus. Por isso que as pessoas não são curadas, estão enfermas, doentes. Por isso que as pessoas vivem um fracasso familiar, vivem um fracasso financeiro, na lida com os seus filhos, enfim. Porque a graça de Deus não foi entendida, compreendida, assimilada e vivida. Romanos 15, 17, por favor. Você é destinado a reinar em vida. Se falamos em reinar, falamos que quem reina é um rei. Ele tem autoridade, ele tem poder. Você só reina sobre adversidades, obstáculos, sobre uma situação, sobre coisas, sobre acontecimentos, quando você tem autoridade e poder. Se falamos em reinar, falamos que alguém está acima de nós. Quando eu falo de um rei, é porque ele tem autoridade para soltar, para prender, para levar a pena de morte, para abençoar e para não abençoar. Ele é rei, ele reina sobre todos. Isso nós vivemos no passado, porque houve um dia que alguém, esse alguém é o teu pai, meu pai, nosso pai, é o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo, convergeram todos para que, inspirado pelo Espírito de Deus, Espírito Santo, fosse escrito este versículo, e o que antecede a ele, não precisa pôr, deixe Romanos 5,17, vou dizer em alto bom tom, anote quem trouxe alguma coisa para anotar. Apocalipse 5,10, Deus nos constituiu para Ele reis e sacerdote. Vou repetir. Em outras traduções, Deus diz assim: Deus nos constituiu para Ele reino e sacerdote. Você e eu, nós somos o reino de Deus aqui na terra. Porque o reino dos céus é Ele. Ele é o rei nos céus. Nós somos o rei na terra. Ele disse: tal como eu sou nos céus, vocês serão na terra. O Salmo 115, 16, 17 diz que os altos céus pertencem a Deus, mas a terra Ele conferiu aos filhos dos homens. Ele nos deu a terra para nós dominarmos.
Nós estamos vivendo numa sangria desatada das pessoas se matarem de trabalhar para conquistar, e não usufrui do que 2018 anos atrás, Ele, nada mais, nada menos que o teu Pai e Senhor, o Deus encarnado, Jesus Cristo, conquistou. O preço foi pago por Ele. Alguém que não tinha nenhum pecado, tornou-se pecador por todos. Por isso os meus e os teus pecados foram perdoados, sim. Isso não importa dizer que eu estou aqui autorizando, instruindo, entusiasmando, incentivando vocês a pecarem. Porque o salário do pecado é uma morte, é uma separação de Deus, se tornando tapete de Satanás, se tornando chacota de Satanás, vivendo uma vida miserável, imprestável, de destruição, de tristeza, de enfermidades e desilusões. Nós fomos destinados a reinar. Mas nós vamos reinar com base em quê? Será que tudo isso que eu estou dizendo tem fundamento bíblico? Tem na eternidade e sempre terá na eternidade. Porque a palavra do Senhor, uma vez dada, ela é eterna. Ela é imutável, ela não muda. Deus não tem como ser infiel, porque Ele é fiel, mesmo diante da nossa infidelidade. E Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa daquilo que Ele disse. Nós fomos destinados a reinar. Romanos 5:17, King James versão, ok? Pois, se pela transgressão de um só homem, a morte reinou por meio desse, muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça, reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. Eu vou conferir para ver se é a versão King James, hein? Por isso, se não é, coloque para mim. É, sim, está certinho. Satanás, por um homem, o pecado passou a reinar sobre nossas vidas. Você não peca porque você é um pecador. Melhor dizendo, você não peca porque comete pecado, mas sim porque nós somos um pecador. Vou repetir. Você não peca, você não é um pecador porque você peca. Eu não sou um pecador porque eu peco, mas simplesmente que através de um homem, Adão, nós somos pecador. Também da mesma forma, através de um único homem, a abundante graça, o dom da justiça, ou de justiça, a remissão, a justificação também entrou através de um homem, da justiça dele. Quem é o filho da justiça? Jesus. Quem são os filhos da justiça para esta era, para esse tempo? Nós. Quando nós deixamos Jesus viver através da nossa vida, nós nos tornamos a justiça de Deus. Porque se eu não estiver enganado, Jesus, Ele está sentado à direita do Deus Pai. E Ele deixou aqui a tua igreja. A continuidade do ministério de Jesus é a tua igreja. É para ela que Ele vai voltar. É em relação a ela que Ele vem buscá-la. É para ela que Ele dotou de dons, talentos, unção, poder, autoridade. Tudo o que é necessário está disponível para a igreja. Então entenda que pela transgressão de um só homem a morte reinou por meio desse. Muito mais os que recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça reinarão em vida por intermédio de um único homem, Jesus Cristo. O que me garante
que eu reinarei em vida? A palavra do Senhor. O que me garante, que garante a você e a mim que nós reinaremos em vida? A sua palavra. Ela é eterna, imutável. Isso importa dizer que para eu reinar, presta atenção, olha aqui, eu preciso receber. Para eu reinar, eu preciso receber esta palavra. Para eu reinar, eu preciso crer nesta palavra. Como é que vem o plano de salvação? Alguém chega e diz que Jesus, há 2018 anos atrás, o Filho de Deus, aquele que havia de vir, veio. Ele se fez maldito. Ele absorveu toda a maldição, todo o pecado. Naquela cruz do Calvário, Ele expirou, porque Ele atraiu o pecado da humanidade, passado, presente e futuro. Ele se fez maldito no meu lugar. E aquele que crer nisso que eu estou ministrando, e receber o teu filho, e acreditar que este sacrifício de consumação dele, quando ele disse está consumado, todos os nossos pecados foram perdoados, e eu me torno filho por adoção, e eu sou enxertado na videira, os meus pecados são apagados, eu não me lembro de mais nenhum deles. Diz em Hebreus, Deus diz, não me lembrarei de mais nenhum dos seus pecados, porque quando eu recebo Jesus, a ira de Deus cessa, há uma nova aliança. Antigamente no Antigo Testamento você via Deus irado, Ele era fogo consumidor, mas na realidade era para uma outra realidade, porque havia a lei e os mandamentos, e eles foram descritos para todos aqueles que não cumprissem a lei, eles fossem punidos pela ira de Deus. Porém Jesus veio e cumpriu integralmente a lei, e Ele disse: a partir de hoje acabou a matança de animais e aves inocentes, porque eu sou o Cordeiro Pascual. Eu me ofereço em libação pelo pecado da humanidade, passado, presente e futuro. De modo que quando eu ministro Jesus na vida de alguém, e este alguém recebe Jesus, ele recebe a abundante graça e o dom da justiça. Então diante de Deus, você estará sempre, no Novo Testamento, nunca mais diante de um Deus irado. Embora apareça alguns resquícios lá em Apocalipse, mas ele está se referindo ao passado, é só no Antigo Testamento e passagens do Apocalipse. Porque no Novo Testamento nós estamos conhecendo e conheceremos e temos o Deus como Ele é, amor. Ele não muda. Então a ira dele, questão de passado. Porque quando ele vai irar-se, ele olha e vê Jesus. Ele não vê a mim, ele não vê a você, ele vê Jesus. Por isso a necessidade de termos a manifestação da presença da pessoa do Senhor Espírito Santo, a causa de nós não sermos consumidos. Ele tem que ver a Ele dentro de você. Parece loucura, mas Deus, Ele quer ver a Ele, porque é o Espírito dEle, é o Espírito de Cristo, é o Espírito de Deus, é o Espírito Santo. Entenda que você foi chamado, eu também, para sermos cabeça e não cauda, para estarmos por cima e não por baixo. Rei tem que reinar sobre as adversidades, as circunstâncias. Nós já temos uma autoridade, nós já temos um poder, nós já temos um DNA dentro de nós. Nós precisamos receber. Porque Ele já fez, a obra está consumada. Então nós achamos que nós vamos acrescentar alguma coisa, que nós vamos estar expulsando o demônio, nós estamos expulsando o demônio, não. Nós estamos simplesmente orando, dizendo aquilo que Ele já disse. Nada de novo vai acontecer. Quando Ele diz para curar, simplesmente Ele já disse que é para curar. E de pregar e que é chegado o reino. Cure os enfermos, limpe os leprosos, expulsai os demônios, ressuscitai os mortos. Você e eu, nós não temos que fazer o que já foi feito. Nós temos que crer, acreditar e dar peso, dar cabote. Eu creio. Na realidade nós temos que ler a palavra para quem vai receber. E para que você entenda aonde eu quero te levar, e você perguntará a essa pessoa: você recebe o que Jesus já fez? Nós não precisamos tirar e nem pôr, porque anátema seja, maldito seja aquele que pôr ou tirar
sequer uma vírgula de Jesus, porque aqui é Jesus, é a palavra dele. É Deus, é Jesus diluído em palavra. Vai comigo, Senhor, toma a mente cativa dos teus filhos. Coloca a mente de Cristo. Não deixa eles ficarem desapercebidos. Não deixa eles não assimilar o que eu quero que eles assimilem, Senhor. O que eu quero não, o que o Senhor quer. Nós precisamos receber. O que Ele fez está feito. Nós precisamos receber. Por isso que eu coloquei como tema, destinados a reinar, conquista versus receber, ou receber versus conquista. O mundo quer que você conquiste, e Jesus quer que você receba. Então há uma queda de braço, há uma briga de queda de braço. E para aqueles que querem vencer, não tem que fazer, você tem que receber. Receber, alguém lê a palavra, alguém ministra a palavra, alguém ensina a palavra, alguém ora a palavra, alguém louva a palavra, alguém profetiza a palavra, alguém determina a palavra, e você diz assim: eu tomo posse, eu recebo. Para receber você tem que receber, ok? A própria palavra já está dizendo, é de graça. Receba, eu recebo, então receba. E por que as pessoas não recebem? Por que as pessoas não recebem? Por quê? Porque elas não creem, e porque elas não recebem. Por mais que eu falo, vocês recebem, a maioria diz da boca para fora, eu recebo, mas no teu espírito você não recebe. Porque quando nós vemos as grandes cruzadas, Reinhard Bonk, por exemplo, na África, 1.200.000, 1.700.000 pessoas num campo com helicópteros fazendo as imagens. Ele fala assim: eu sinto uma onda do Espírito Santo. Eu sinto o Senhor Espírito Santo falando comigo aqui, que Ele quer selar agora todos vocês, porque Ele veio para todos. Vocês recebem, os africanos ficam doidos. Eu recebo. Então Ele fala assim: então vem a onda de poder. Milhões de pessoas são batizadas com o Espírito Santo, e outras milhares não. Por que que uns recebem e outros não? Porque tudo que não é recebido no Espírito não se concretiza. Nós somos destinados a reinar debaixo da palavra de Deus. Nós não precisamos inventar, nós não precisamos fazer. Já está feito. Não precisa fazer, está consumado. De modo que todos aqueles que dizem que receberam bênçãos de Deus, você tem que receber então. Porque se você conquistou, não é bênção de Deus, é mérito seu. Mas então eu não vou estudar. Vai estudar, vai se esforçar. Aí eu vou usar a palavra conquistar. Conquiste as melhores notas, porque as melhores oportunidades Deus vai te dar. Você como dona de casa, ungida de Deus, consagrada, faça a tua parte, conquiste uma intimidade, um relacionamento com o Senhor, e Ele vai te abençoar na lida com os seus filhos, para melhor instruí-los no caminho que eles devem andar, para que quando eles forem adolescentes, jovens e adultos, não se percam, mas tenham o caráter de Cristo. Então você se esforça aqui, mas quem vai dar o destino final, a promoção daquilo que você procurou ser ordeiro, a bênção de Deus vai vir. Mas ela não vem porque você fez a tua parte. Ela não vem porque eu fiz a minha parte, mas porque eu criei. Então, quando alguém se destina a se promover, a agir, haja de acordo com a palavra. Quando eu ajo de acordo com a palavra, eu não estou fazendo, eu estou recebendo. Quando eu ajo de acordo com a palavra, eu não estou fazendo, eu estou acreditando, crendo, e por isso que eu estou recebendo. Vocês estão entendendo, sim ou não? O poder para reinar
não depende de uma condição familiar, não depende da sua condição econômica, não depende das suas condições de estudo, de conhecimento. Porque para que nós possamos receber de Deus, nós temos que ter o que nos iguala a qualquer um. O que nos iguala a qualquer um? Fé. Então o teu estudo em relação a quem não tem estudo, a tua condição familiar boa em relação a quem não tem uma condição familiar boa, nós somos equiparados no corpo de Cristo através da fé e do crer. Aquele que crer verá a glória de Deus. O mundo aí fora se distingue que você tem que ser especialista, você tem que fazer pós-graduação, você tem que fazer mestrado, doutorado, você tem que fazer curso disso, daquilo, aquilo outro, especialização disso, daquilo, aquilo outro, para que você conquiste. Porém, diante do reino, para nós reinarmos e recebermos as bênçãos de Deus, esses não são os qualificativos. Porque graça, bênçãos de Deus é um favor imerecido. Ei, vou repetir, é um favor imerecido. Ei, as bênçãos provenientes da graça de Deus é um favor imerecido. Por isso tem pessoas que são abundantemente agraciadas e vivem bênçãos de Deus, e nem são estudadas, nem nasceram numa família rica. Estou falando agora no aspecto de prosperidade. Tais pessoas que usufruem das bênçãos de Deus, elas creem e vivem a palavra. Ou seja, quando você vive a palavra, você recebe o fruto proveniente daquela palavra. O segredo para que nós possamos reinar. O segredo, se você sair só com essa frase decorada, e depois eu quero que você medite, e de uma informação, ela se torne um estilo de vida. De uma informação se torna um estilo de vida, você conheça, entenda, obtenha a revelação, os segredos, e Deus descubra o que há por detrás desta frase. O segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. O segredo para nós reinarmos é acreditarmos e crermos que tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz está disponível para nós. Reinar em vida é você acreditar. Aí um morre de câncer, de uma enfermidade, e o outro reina. Um está com a vida familiar arrebentada e o outro reina e há reconciliação, não há o divórcio. O outro está com a tua empresa prestes a quebrar ou quebrado, e o outro, ele reina sobre as mesmas circunstâncias que ele também estava, como o seu colega aqui de exemplo. Ele reina, ele começa a usar a autoridade e o poder, e ele vira o cativeiro. O outro está aqui, o advogado diz: tua causa foi perdida, vou fazer o último recurso, mas esquece, não tem mais jeito. O outro, ele crê piamente que maior é o Senhor que está com ele do que aqueles que estão contra. E ele reina. E ao final das duas conclusões, uma realmente não teve o que fazer, e a outra foi revertida a causa daquela pessoa. Então, o segredo para reinarmos em vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou na cruz. Em João 10,10 diz: o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, vírgula, mas Jesus veio para dar vida e vida com abundância. O salmista diz: 1000 cairá ao meu lado, 10.000 à minha direita, e eu não serei atingido. Sou atingido sempre. Eu não estou reinando com Cristo. Reinar com Cristo é tomar posse de tudo aquilo que Ele já conquistou. É um favor imerecido. Isso é bênção. Mas se você vem e fala assim: olha, o que as minhas horas extras transformaram nesse carro, transformou nesse terreno, eu sou uma pessoa abençoada por Deus. Não, você não é uma pessoa abençoada por Deus. Você conquistou. Eu não gosto de usar a mim como exemplo. Meu pai, com todo respeito, um socador de linha, acabou como oficial de conservação, pedreiro na ferrovia, e minha mãe como balconista. Não tem um legado familiar de pessoas com nome, sobrenome na advocacia.
conheci a Cristo, um favor imerecido. 1 ano, 1.000 clientes. 5 anos, 5.000 clientes. 23 anos de advocacia, 42.000 clientes. Meu dom? Minha capacidade? Eu tenho uma luz que atrai pessoas? Tenho uma luz que atrai pessoas? Não. Eu tenho um Jesus Cristo, que eu vivo Ele. Uma graça, um favor imerecido. Eu vivo as bênçãos de Deus. Não sei se você está entendendo. Eu poderia usar outra pessoa, mas preferi usar a mim. Foi minha capacidade? Foi a 5 especialização e 2 pós que eu fiz que garantiu isso? Não. Ou foi alguma coisa, e essa alguma coisa se chama a graça abundante de Deus. Isso transforma-se em bênçãos. Porque cuida da minha obra, disse o Senhor. Invista no meu reino, que eu invisto em você. Só que o que eu estou investindo não comporta eu ter como resultado, porque Ele investe muito mais. Quando você passa a tomar posse da palavra de Deus, você passa a acreditar naquilo que Ele já conquistou, você começa a reinar. Não tem como você reinar sobre nada na tua vida quando você não crê, não acredita e não estuda a palavra, e não vê o que Deus está querendo dizer, e de fato disse tudo aquilo que Ele queria dizer. Coloque para mim Apocalipse 5:10, para que vocês entendam. Vai Apocalipse 5:10. Olha o que diz a palavra. Tu os constituíste reino, em outras traduções está reis e sacerdotes, para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a face da terra. Eu não entendo por que Deus escreveu isso daí, se não for para que se cumpra a palavra dele. Só que para se cumprir a palavra dele, eu tenho que acreditar que a morte entrou através do pecado de um homem, mas que a graça e o dom da justiça entrou através de outro homem, e esse nome é Jesus. Quando ele disse está consumado, você deveria deitar, se deliciar, se deleitar, ter paz de espírito, que se você crer na sua palavra, ela vai se cumprir. Passarás os céus e a terra, mas a palavra do Eterno subsiste e subsistirá eternamente. Seca-se a erva, caem-se as flores, mas a palavra do Eterno não passará em vão. Antes ela cumprirá o desígnio, o propósito para o qual ela foi criada. Ela foi criada para ser crida, para que tomemos posse sobre ela. Quando você toma posse, você recebe. Então o que distingue alguém de reinar sobre a face da terra em todas as áreas é a tua fé. Desafiada a igreja, 20 enfermos, 10 é curado instantaneamente e 10 não. Será que Deus preferiu uns em detrimento de outros? Não. Alguém recebeu aquela palavra na carne e na alma, à beira do caminho, entre pedras e pedregais e entre espinho. Parte dela caiu em terra fértil. Quando cai em terra fértil, ela frutifica, ela dá frutos. Isso importa dizer que o que define que você vai reinar em vida é você crer naquilo que Ele já fez, naquilo que Ele já conquistou. Tudo que está escrito na Bíblia é direito seu e meu, mas não direito para exigir, não direito para exigir, não direito para exigir, mas direito para receber. Eu recebo o que está nessa palavra. Ore segundo a palavra de Deus. Ore segundo a vontade de Deus. Essa é a oração mais sábia. Essa é a busca mais sábia. Esse é o exercício da fé, para que você reine sobre a tua vida. 3 João, versículo 2. 3 João 2. Não tem capítulo. 3 João 2. Terceira João, versículo 2, filho.
É isso mesmo. Amado, oro na expectativa que tenhas boa saúde, que sejas bem-sucedido em tudo que empreenderes, assim como é próspera a tua alma. Aqui está a vontade do Senhor. A vontade do Senhor é que nós sejamos bem-sucedidos em todas as áreas, em outras traduções. A vontade do Senhor é que nós possamos irmos bem em todas as áreas. E por que nós não vamos? Porque nós não cremos na palavra. Não tem como agradar a Deus sem fé. Aquele que se aproxima de Deus, Hebreus 11:6, tem que entender que Ele é galardoador, recompensador daqueles que o buscam em espírito e em verdade, em fé. Então o que está faltando para que a igreja reine sobre a face da terra? E com isso, nós possamos dar a conotação correta. Você é uma pessoa abençoada. As bênçãos de Deus estão sobre você. Quando você crê e quando você recebe. Então essa palavra, ela não é mágica. Ela é uma palavra-chave. Você recebe o que Deus disse que é seu? Recebo. E porque uns recebem e vingam e outros não? Uns recebem na carne e na alma e outros recebem no espírito. E aí as pessoas falam, tá, mas eu quero receber no espírito. Eu tenho fé para isso, porque eu não estou recebendo? Por falta de entendimento, por falta de conhecimento, por falta de vir de terça, quinta e domingo no culto, por falta de pegar uma sequência de ensino, que isso abre a mente da pessoa, e a pessoa passa de ser ministrada na carne e na alma, a ser ministrada no espírito. Aí é uma questão de sede e fome de Deus. Umas pessoas são destravadas rapidinho, e elas começam a entender, compreender, porque elas começam a entender que uma vida no espírito não é uma vida de religião. Você não deve servir a Deus por conveniência e nem por medo de ir para o inferno. Você não deve servir a Deus apenas pela conveniência de ter o Deus da provisão, que vai te dar provisão. Então tudo isso distancia essa gama de pessoas de receberem, porque elas não têm compreensão, entendimento. Elas não são diante de Deus uma terra fértil. E por faltar esse tipo de conhecimento, entendimento e conduta de vida, tais pessoas não recebem. E outras recebem. Porque tendo o que comer ou não tendo o que comer, tendo um emprego não tendo, estando na família organizada não estando, eles servem a Deus. E todo dia dobram o seu joelho, nem que seja para falar um minuto com Deus. Pai, graças te dou por tudo isso que o Senhor está permitindo acontecer. E eu não sei distinguir, ó Pai, se é luta ou se é provação. No outro dia eu estou lá, Pai, graças te dou por tudo que está acontecendo. A giripoca está piando, mas eu te agradeço, Pai, porque eu não sei se é luta ou provação. Vai chegar um dia quando tu for orar, se Deus vai falar, filho, é luta, confesse e arrependa, porque eu transformo maldição em bênção. Filho, é prova, não fala mais que é luta, é meu permissivo. E se eu estou provando, se eu estou permitindo que este fardo, este jugo esteja sobre você, não é para te matar, não é para te sufocar, mas é porque o meu fardo, o meu jugo é leve e suave, mas é para te aperfeiçoar e retirar de você a minha glória. Tudo isso nós temos ensinado aqui. O que distingue alguém de outro alguém é que este alguém tem fome e sede. E este alguém, ele vai sendo construído aos poucos. Você não é construído de dia para a noite. Nenhuma criança, ela começa a falar do nada, começa a andar do nada, começa a se equilibrar do nada, conhecer as cores, as vogais. Mas nós não alimentamos o nosso espírito. Nós achamos que está bom como está. Se está bom para você, não está bom para Deus, mas está bom para Satanás. Porque para Satanás, quanto mais você não quer vir à igreja, melhor tá. Quanto mais você não ora para ele, está bom demais. Quanto mais você não lê a palavra para ele, está ótimo. Quanto mais você não se esforça em ser batizado com o Espírito Santo, e uma das evidências é o falar em línguas, e você não quer ser queimado pelo fogo do Espírito, para ele está bom, porque para ele você se torna um alvo fácil. Quanto mais ignorante você é, quanto mais ignorante é o povo, mais ausência de conhecimento, mais fácil fica para que Satanás cumpra o desígnio dele: roubar, matar e destruir.
Mas alguém cheio da graça. O que é alguém cheio da graça? Alguém cheio de Jesus. Alguém que conhece o Evangelho. Quem é o Evangelho? Jesus. O Evangelho da graça é Jesus. Quem é verdade? Jesus. Então faltou Jesus, faltou condição para você absorver. Porque quando se ministra para o Espírito. Quando se ministra, a palavra se ministra para o Espírito. Por isso que você tem que ter Jesus. Porque senão, as pessoas acham loucura o que é ministrado dentro da igreja. O alimento para o nosso espírito e para a alma, que ela precisa ser convalidada, domada pelo Espírito, porque ela tem as emoções, o sentimento. A alma é chorona, a alma é rancorosa, a alma ela é fingida, a alma ela tem ódio, raiva, ela tem ira, ela tem indignação, tem ausência de perdão. Então, quanto mais você alimenta a sua vida pelo Espírito, mais forte você se torna. E quando uma palavra é lançada, você fala assim: eu quero receber essa bênção. Aí você crê. É simples. Não precisa de campanha, subir e descer monte que nem um otário, que nem um louco. Não precisa fazer sacrifício de tolo. O que você precisa é ter um coração de Deus, um coração de Jesus, um coração voltado para Ele. Por isso que nós batemos na tecla, e Deus também: seja a imagem e semelhança de Cristo. Permita que você não viva mais, mas que Ele viva através de você. Seja conhecido de Deus e conheça Deus. Quem é conhecido dEle, quem é, não precisa fazer, porque Ele já tem. E por já ter, você simplesmente, você diz: haja luz, haja comida, haja multiplicação. Quando eu sou, não sou eu mais que vivo, Cristo vive através de mim. Quando Eliseu estava ali, e aquele jovem Geazi via que havia uma multidão de inimigos que vieram para ter com eles, né? Dar presente para eles. Não, veio para matá-los. Quando você é alguém em Deus, Geazi não via com os olhos de Jesus, então via só os inimigos. Mas quando o profeta Eliseu disse: Deus, abre os olhos para que ele veja o mundo espiritual, que ele é mais real do que o mundo físico, ele pôde contemplar que aqueles que Deus havia enviado eram em maior quantidade do que os inimigos. Então nós temos que viver na dimensão dos profetas, nós temos que viver na dimensão dos apóstolos. Não foi simples, e nem sempre eles foram uma dádiva de Deus. Eles também bateram muita cabeça. Eles também, entre eles dizia: quem é o maior, Senhor? Diga, quem é o maior no teu reino? Aí Jesus tinha que dizer: aquele que for o menor, menos, humildade, desce a olaria. Então entenda que nós precisamos aprendermos a reinar sobre a face da terra. Porque Apocalipse 5:10 diz, com Romanos 5:17 diz, que somos reis, somos o reino dele, e nós temos que reinar sobre a face da terra, e reinar sobre todas as circunstâncias. Uns reinam, são curados, tem milagres tremendos. Outros não reinam, sucumbem. É simples. Deus coloca a comida, nos dá condições físicas de andarmos, visão, mãos, e Ele diga: se alimente. Só que Ele põe uma mesa farta, mas ela é espiritual. E aí tem várias pessoas no local, e as pessoas falam: pai, mas onde está essa comida? Eu não estou vendo nem a mesa que derá a comida sobre ela. Aí outros dizem assim: cara, você não está vendo ou não? Mas eu estou vendo, cara. Meu Deus, cara, tem de tudo. Tem cada cacho de uva, tem mel, tem cada pera de 2 metros. Cara, você está doido? Meu, já está tudo feito. Tem uns bifes, tem bacon, tem queijo. Mas eu não estou enxergando, não estou vendo. Mas eu estou, você está? Eu não, você está? Eu estou, eu estou. Eu não, eu estou. Como assim? Uns vêm,
é real e para outros não é real. Por que as coisas de Deus para a tua vida não é real? Porque você está olhando com as vistas, com os olhos carnais. Você está vivendo pelos seus olhos carnais e não com os olhos espirituais da fé. Você não tem escolha. Você tem que decorar, viver e entender. Hebreus 11:1. Fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas é a prova das coisas que se espera acontecer. Os justos viverão de fé em fé, de glória em glória, porque eles veem com os olhos de Deus. A circunstância é simples. O alimento está sendo colocado em todos os cultos, em toda a escola em Cristo. Para aquele que crê, pegue do alimento, coma, se alimente e fique forte. Aí aquelas pessoas, 50 de um lado vendo e 50 não vendo. 50 vai lá, pega, e aqueles caras falam assim: cara, doideira, ele está pegando o quê? Eu não enxergo nada. E ele está bebendo. E, desculpa a expressão, dá um arroto. Ele até rotou. Ah lá, ele está pegando um papel, limpando a boca. Tem até papel de boca. Cara, é doideira. Como assim? Ai, você viu quanta comida tem lá? Que comida? Eu não estou vendo comida. Como assim você encheu tua barriga? Como assim você está me dizendo que está satisfeito? E ele falou que isso daqui tudo vai embora, e daqui a pouquinho vai vir tudo coisa nova. Como assim? Me ajuda a ver. Não tem como um ajudar o outro a ver. É uma questão de busca pessoal. Ver a glória de Deus é uma questão de busca, de intimidade e relacionamento. É fome e sede de Deus que define o que cada um é. Ele não tem preferido nem predileto. Todos foram chamados, mas nem todos são escolhidos. E nós achamos que Deus está escolhendo uns. É você que se escolhe quando você se utiliza do único meio que te liga a Deus: tua fé. O que faz você e eu ligados a Deus é Jesus, sim. Longe de querer pregar heresia aqui, mas da fé em Jesus. Quando eu falo fé, eu já estou falando de Jesus. Fé no que Jesus fez. Está consumado. Eu já ministrei essa palavra numa outra conotação. Essa palavra que define quem você é, quem você será, o que vai ser do seu dia de amanhã. Essa palavra precisa ser recebida no Espírito. Por isso que uns deslancham, porque eles estão recebendo no Espírito, e outros recebendo na carne e na alma. Nada acontece. Carne e alma é a mesma coisa que você pegar um grão de trigo e tentar plantar sobre o asfalto, sobre o concreto. Não acontece nada. Você tem que se abrir. Você tem que permitir que essa verdade seja recebida pelo teu Espírito. Porque tudo que você aceita é uma comida que você está ingerindo, e você, resultado daquela comida é o que vai ser a tua vida. Olha, vai fazer químio ou rádio, mas não vai ter jeito. Ok? Já estou avisando. Prepara a família. É assim. Em vez de nós prepararmos o nosso espírito, enquanto a vida é a esperança, temos que lutar. Como a gente diz no palavreado mundano, até o braço ficar pitoco. Não, amado. Você não tem que lutar. Na realidade, antes a gente ensinava, a gente foi ensinado de maneira tudo errada. A gente tinha que brigar. Não é o jejum que vai mudar esta circunstância, mas é você crer. Tem situações que Jesus disse: essa casta só sai com muita oração e jejum. Situações e situações. Porque se for depender do meu esforço, eu estou pregando tudo contrariamente, eu começo a destruir tudo que eu estou pregando.
Nós já tivemos autoridade para expulsar demônios. E quando a gente não expulsa, porque faltou alguma coisinha. Uma santificação maior, uma busca maior. E essa busca não é para que tenha mais poder, mas é para destruir a nossa incredulidade. Então o jejum e muitas horas de oração para quebrar a maldita incredulidade, a ausência de fé. Nós deturbamos todo o ensino e achamos que uma coisa ela vai surtir efeito, e não é. A tua consagração é para você ter experiências sobrenaturais. É para você ver o que o profeta Eliseu estava vendo. É para você ver como Jesus estava vendo, que não era 5 pães e 2 peixinhos, mas que era uma multidão sendo alimentada pelo Espírito da multiplicação, pelo poder de Deus, pela ação de graça e misericórdia que estava sobre ele. Nós estamos muito capengas, muito enxutos em fé, secos, desprovidos de relacionamento com o Senhor. Você não precisa de campanha de muitas pessoas impondo as mãos sobre você para que a tua vida mude, mas você mesmo precisa da mão de Cristo sobre a tua vida, sobre o teu coração, sobre a tua mente. Porque maior aquele que está contigo, não é maior ele que está na minha vida do que ele que quer estar e está na tua vida. Ele não tem preferido, ele não tem predileto, ele tem pessoas escolhidas. E ele disse em João 11:40, Marta e Maria, eu não cheguei atrasado, eu não cheguei no seu tempo, você queria que eu tivesse chego antes, mas tudo eu sei, tudo eu sabia que era para a glória do meu Pai, por isso eu cheguei agora, e eu te digo, Lázaro, saia para fora. E ele disse, se tu creres, tu verás a glória de Deus. Muitos crentes ainda pensam que se tornaram pecadores ao cometer um pecado, mas não é isso que a palavra diz. O que ela diz é que somos pecadores por causa do pecado de Adão. Pelo mesmo critério somos feitos justos na nova aliança, que daqui a pouco nós estaremos aqui, não por nossos atos de justiça. Nós somos feitos justos na nova aliança, não por nossos atos de justiça, mas por causa da obediência de um homem, Jesus na cruz. Portanto, o segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Vou repetir, portanto, o segredo de reinar na vida consiste em receber tudo que Jesus conquistou para nós na cruz. Reinar em vida é receber, é diferente de conquistar. Por isso que você está cansado e cansado. Por isso que a obra, muitas das vezes, ela se torna cansativa e pesada. Porque estamos fazendo na carne e na alma, pelo nosso esforço. Porque tudo que é realizado e feito pelo Espírito, o fardo e o jugo é leve, é suave. Você tem prazer em pregar, prazer em ficar na porta, prazer em evangelizar, prazer de ter um ministério de socorro. Socorre um aqui, alguém precisa de uma geladeira aqui, outro tem lá sobrando, você leva aqui. Falta uma fralda aqui, você corre aqui. Quem é lavado e remido no sangue, quem é totalmente convertido, que vive uma vida de ser a imagem e semelhança de Cristo, tudo isso não é pesado, não traz nenhum desconforto, isso traz sim um prazer. Porque perguntaram para Jesus, poxa, tu está ministrando muitos dias, pregando para tudo quanto é lado, talvez tivesse dias, horas, sei lá, semanas sem comer, chegaram até ele, tu não vai comer, mestre? E ele diz, a minha comida, não estou com fome, a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Você entende que quando você está fazendo a vontade do Pai, você nem tem fome, você nem tem sede, você nem tem necessidade de ficar dormindo tantas horas, de descansar tantas horas, porque o que traz vida à nossa vida é a manifestação da presença, é o desejo de Deus, de Jesus sendo evidenciado através da nossa vida, é Jesus vivendo pela nossa vida. Você acha que Ele vai deixar as enfermidades tomar conta do teu corpo? Você acha que Ele vai deixar, amado, que as portas se fechem diante de ti? Sendo que Ele quer que nós reinemos em vida, e que Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então eu não entendo a posição do mundo, e muitas das vezes de vocês. Eu era muito pego de calça curta, porque eu não tinha esse entendimento. Quantas vezes eu também tive minha vida distorcida, desalinhada, onde
Mesmo eu sendo pastor, ministrando a palavra, quando meu filho começou a convulsionar, um dia eu expulsei, que ele quase morreu na piscina, eu repreendi o espírito da morte, ele voltou. Naquele dia eu falei, nossa, então agora, me deu um nó na cabeça. Como assim? Meu filho tem um espírito imundo na vida dele, um espírito de enfermidade. Hipoteticamente, uns vão falar endemoniado, não tem nada a ver. Tem um espírito que traz a convulsão. O Espírito Santo falou, é. Eu falei, mas por quê? Eu não pequei, minha esposa não pecou, nós não demos causa. Ele disse, para a minha glória. Mas o Senhor que colocou essa enfermidade, ele falou, também não. Foi você em ato desabonado por desconhecer as Escrituras Sagradas. E orava desta forma, na tua ignorância. Não importa o preço que tenha que pagar. O que eu quero é curar no teu nome, ressuscitar no teu nome, expulsar demônios no teu nome. Eu quero ser usado para fazer todos os tipos de milagre. E anote aí. Está anotando, anjo? Está anotando, anjo? Não importa o preço. Quem sou eu para dizer não importa o preço? Perceba a conotação das coisas que saem da tua e da minha boca. Agora entenda a complicação que eu me meti em permitir que tais palavras saíssem da minha boca. Toda vez que você permite que não vai dar certo, não vou chegar lá, não vou conseguir, você se complicou. Você criou um baita de um problemão. Não para Deus, porque não é nada difícil ou impossível diante de Deus, mas criou para você. E Satanás vai ficar regando, isso mesmo. Não creia, não acredite, não vai sair dessa. Já era, já foi. Já era. Como é que eu reinei sobre a situação do meu filho? Mergulhei, lê, tudo como é livro, Bíblia, tudo que é sobre cura, libertação. Até que um dia o Senhor se revelou a mim. Porque Ele esclarece todas as coisas. O porquê, sendo que eu tenho aprendido que o Senhor não enferma ninguém. Porque o Senhor não é o diabo. Ele falou, mas as suas atitudes abrem brecha. E Satanás está sempre lançando dardos e flechas inflamados. E toda vez que aquilo que sai da nossa boca, nós não vigiamos, nós damos ensejo para a vida ou para a morte. Comeremos o bem do fruto que sai da nossa boca. Pode ser amargo ou pode ser doce. Provérbios 13:2. De acordo com o que você se alimenta ou planta, é o fruto que você vai colher de acordo com a semente. Olhe para a tua vida hoje. Como que é a sua vida? Olha para o teu passado e vê as doideiras que você fez com a sua vida, as atrapalhadas que você fez com a tua vida. Deus está falando com pessoas aqui. Você é hoje reflexo daquilo que você plantou no teu passado. O teu presente não tem como mudar, mas você está diante de uma palavra ministrada pelo Senhor Espírito Santo, que Ele quer mudar a tua vida de cativeiro. Ele está dizendo assim: o que você tem que fazer é não fazer, é só crer. Não estou dizendo que você não vai deixar de trabalhar, não vai deixar de estudar, não vai deixar de limpar a casa, cuidar dos teus filhos, esposo cuidar da sua esposa, esposa cuidar dos filhos. Não estou dizendo nessa conotação. Estou dizendo para você descansar no Senhor, orar segundo a tua palavra, crer nela, que passarão os céus à terra, mas a palavra vai se cumprir. É as 50 pessoas vendo a mesa farta, é as 50 pessoas morrendo tísico de fome, estando a comida. É uma questão de fé. Reinar sobre a face da terra é uma questão de fé. Fé em quem? Na obra consumada de Jesus Cristo. Eu não estou falando só crer em Jesus, na obra consumada, porque na cruz Ele conquistou. Ele levou sobre si, aí começa a ler. Isaías 53, 4 e 5, 1 Pedro 2, 24, diz que sobre suas feridas e pisaduras nós somos curados, sarados. Mateus 8, 17 diz que sobre Ele foram levadas todas as nossas dores e enfermidade. Aí você começa a ler lá em Filipenses 4, 13, 19, 17, está tudo escrito que Ele é o nosso supridor, que Ele suprirá a nós em todas as nossas necessidades. Vai ler lá o Salmo, ele diz que 1000 cairá ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. Aí você começa a orar segundo a palavra do Senhor. Não é pegar uma caixinha de sorte e começar a ler só versículos bons. Isso não muda cativeiro. Escolher versículos, palavras para você ler, para o teu ego, para a tua alma, não resolve.
por isso que não quer cometer nenhum tipo de atrocidade, não ore em português, seja batizado com o Espírito Santo e comece a orar em línguas. Checa tarabalabra súbia, le palaba cheia, nebracia, nabacai, rapa talabachoa, rima namacheia, ripa talabasúbias, teca namacheia. Ora em línguas, guerrei. O que tu está falando? Se você não tem discernimento de espírito, interpretação, ok, não precisa saber. O importante é que você ore na língua do teu pai, ore na língua da tua casa, ore na língua da tua família, ore na língua dos anjos, na língua do Senhor. Ore em línguas. Quem ora em línguas, não ora a homem, mas ora a Deus, para a edificação do teu espírito. Quer reinar em vida sobre a face da terra? Te dei 2 versículos, que é fundamental. Não vou me aprofundar, porque eu vou de leve aqui, nós vamos muito tempo com esse tema. Você é rei, você é o reino de Deus. Quem é o reino de Deus? É o Espírito Santo. Quem é o reino de Deus? É Deus. Quem é o reino de Deus? É Jesus. Quem é o reino de Deus? É você. Quem é rei? Você. Somos reis e sacerdotes para reinarmos em vida sobre a face da terra, reinar sobre as adversidades. Eu não falo que você tem essa autoridade, esse poder. Eu falo que você tem essa autoridade, esse poder quando você crê na obra consumada de Jesus. Está escrito, está consumado. Ali Satanás teve a cabeça da serpente esmagada. Ali Satanás foi totalmente derrotado. Você só será uma pessoa derrotada se você não recebe o que Jesus te está dando. As pessoas morrem porque elas não recebem a cura. As pessoas não prosperam porque elas não recebem a prosperidade de Cristo. As pessoas, muitas das vezes, que não engravidam, outras não conseguem se ver devido ao vício do cigarro, da bebida e tantas coisas, elas não recebem porque elas não creem. Há um testemunho de um jovem, estava vendo de Singapura. Ele era tudo que ele poderia ser de coisa ruim. Aí ele conheceu uma namoradinha que conhecia sobre a graça e ministrou Jesus purinho. Ele nasceu num lar evangélico, porém era uma religião que ele seguia. Eram sermões religiosos. Aí quando ela gasta um tempo, investe nele por dizer, ela conseguiu conquistar dele, ou dizer assim: não, eu não acredito que Deus me queira de volta. Não tem como Jesus investir de novo em mim. Minha vida, eu já tomei posse dela, eu vou para o inferno e fim de papo. Eu não tenho qualificativo, eu não tenho condições, nada que eu possa fazer vai superar o que eu fiz de maldade nesse mundo. E ela começou a ensinar sobre o favor imerecido, a graça, na vida desse jovem. E quando o pastor da igreja dela estava ministrando com mais afinco, ele sentiu algo quente no corpo, que pegava fogo de dentro para fora, caiu em lágrima, e ele ficou chocado com aquilo. E não contente, abordou o pastor no estacionamento de carro, mais ou menos isso. Mas como assim, pastor? Aquilo que o senhor me disse é muito sério. Como assim? Tu tem certeza daquilo que tu ministrou? Porque eu não quero ser levado a engano. Eu acho que não tem mais jeito para a minha vida. Ele falou assim: enquanto a vida, a esperança. Se você recebeu Jesus, você recebeu a graça. É um favor imerecido. Os seus pecados foram todos perdoados. Até o que você vai pecar estão perdoados. Mas não se lembre de confessá-los e se arrepender. Porém o efeito já está. Enquanto a vida, a esperança. Se confessar os vossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os vossos pecados e lhe purificar de toda injustiça. E aquela palavra entrou como uma espada, como ela é. Foi até a divisão da junta da medula, da alma e do espírito. A palavra, ela tem que entrar dentro de você, presta atenção. Separar a tua alma do teu espírito. Que o pior monstro que tem dentro de nós, no bom sentido, ela trabalha contra nós, é a carne com a alma. Agora, quando a palavra entra e separa de um lado a alma e do outro o espírito, e você recebe no espírito, gera vida. Você é tonificado, fortalecido. Pode o mundo todo se levantar contra você.
O exemplo lá de Eliseu representa todos os inimigos do inferno contra você. E aí Deus fala assim: mas agora veja com os meus olhos que maiores são aqueles que estão comigo. Porque tudo é possível ao que crê. Não há nada difícil ou impossível. Lucas 1:37. Então a tua vida, guarde isso, eu vou encerrar. Não vou avançar mais. A Bíblia diz, e ela estabelece muito claramente, que só vamos reinar na vida por intermédio de Jesus Cristo, se recebermos dele duas coisas. Volta lá em Romanos 5:17, vamos parar aqui. Só estou num versículo ainda. Romanos 5:17. A Bíblia diz, não é eu que estou dizendo. A palavra de Deus está dizendo, não sou eu. A Bíblia estabelece muito claramente que só vamos reinar na vida por intermédio de Jesus, se recebermos dele duas coisas: a abundância da graça e o dom da justiça. Muito mais os que recebem, não é conquistam, tá? Não é por obra, não é por realizações. Recebem da transbordante provisão da graça e do dom da justiça. Só reinarão em vida aquilo que Deus já fez pelo teu Filho Jesus. O mundo, ele se esforça, ele tem dois pilares: o esforço próprio e a diligência. Esforço próprio. Você conquista muitas coisas, e eu também. Você é uma pessoa diligente. Diligente é precavida, ser uma pessoa esperta, uma pessoa que se esforça. Tudo isso são técnicas. Até com todo o respeito, eu não vou falar porque senão queima o filme, né? Mas me veio um pensamento assim. Vamos pegar, não vou usar a igreja como exemplo, perdão, Jesus. Vou usar uma franquia como exemplo. Uma franquia famosa, McDonald's, Habib's, Pizza Hut, tem toda uma técnica. Todos os cuidados, tem que ser seguido à risca, um padrão. Tem todo um padrão. Então você vai bem porque você comprou a franquia, ela tem nome, tem sobrenome, tem reputação, o produto é bom. Mas aí um dia você mexe e começa a colocar tuas mãos e mudar o produto. Não finalizar ele como ele era. Não seguir mais as regras. Não seguir técnicas. Não seguir métodos. Sabe o que vai acontecer com o seu negócio? Olha aqui, vai desvanecer. Assim são, com todo respeito, célula e tantas outras estratégias dentro da igreja. Se você seguir aquilo a risco, dá certo. Um dia você deu uma mexida, não andou de acordo, começa a desvanecer. O que significa morrer? Olhe para cá, deixa eles subirem lá, olhe para cá. Começa a morrer. O que eu estou te dizendo e querendo te dizer, que técnicas, métodos, estratégias, regras, leis não trazem vida. Não te mantém vivo, não te mantém próspero. O que te mantém vivo e próspero é você aceitar que a obra está consumada. Você não pode ganhar as bênçãos de Deus a partir de seu próprio desempenho. Elas são fundamentadas inteiramente em sua graça. As bênçãos de Deus sobre a sua vida devem ser imerecidas, não resultantes de seu trabalho, e não por seu mérito. Em outras palavras, não há nada que você possa fazer para merecer suas bênçãos, porque elas são baseadas inteiramente em receber a Jesus. Então a bênção na vida das pessoas está baseada em receber a Jesus, e por meio da sua obra consumada, receber a abundância da graça e o dom da justiça. Eu encerro aqui. Não é por mérito, não é por esforço, não é por realizações, é por acreditar e crer na obra consumada de Jesus na cruz. A sua vida se define assim. Não precisa dar nada, porque não é dano que se recebe. Se eu posso usar essa palavra, encerro aqui. Dê a sua fé naquilo que foi ministrado. Se você der a sua fé para isso que foi ministrado, você já é uma pessoa abençoada.
Amém? Aplauda Jesus. Querido da live, Deus te constituiu para Ele rei e sacerdote, ou reino e sacerdote, para reinar sobre a face da terra. Romanos 5,17 diz que Ele te deu autoridade e poder para reinar em vida sobre a face da terra. Terceira epístola de João, versículo 2 diz que o Senhor quer que você vá bem, a vontade dele é que você vá bem em todas as áreas da tua vida. Romanos 12,2 diz que quando Deus diz não para você, Deus está tentando te parar, porque Ele tem uma outra vontade, e essa vontade, ela é boa, agradável e perfeita. Então muitas das vezes, quando a gente não vive uma vida no Espírito, a gente não consegue desvencilhar daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus. A partir de hoje, todo domingo, ou no canal do YouTube, pega esta mensagem, que ela vai te instruir, vai edificar você no Espírito. E a partir de hoje, você vai deixar de fazer, para você passar a ser. Quando você for a imagem e semelhança de Cristo, você for a glória dele aqui na terra, você for a continuidade do ministério de Cristo, como você, no plural, com outras pessoas, serão a igreja de Cristo. As portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja de Cristo. Deus, Ele não se alegra com as suas realizações, porque as suas realizações te põem como um homem de Deus, uma mulher de Deus, curando, libertando, ressuscitando, profetizando e revelando. Isso traz reputação para o homem. Para Deus, tal pessoa, ela pode nem ser conhecida, porque Deus olha e vê o coração, vê os frutos do Espírito. Então, não leve para o teu coração que um homem, uma mulher é de Deus pelas realizações. Isso o mundo vê, a sociedade vê, porque Deus lhe olha para dentro do coração, e Ele vê os frutos do Espírito. Conhecereis a árvore pelo fruto. Só há uma maneira que Jesus deixou. Então, a partir de hoje, senta em cima dessa palavra, viva esta palavra e passe a reinar sobre a face da terra, em todas as áreas. Como? Pelo teu esforço? Não, pela tua fé, crendo na obra consumada de Jesus. Um grande beijo no teu coração. Até quinta-feira, às 19h30. Amém? Amém, queridos? Vocês entenderam ou não? Nossa, o senhor falou muito.